vai construir o seu mapa da marca pessoal com 8 passos que são essenciais. Se você entender isso de uma vez por todas, você vai conseguir levar a sua mensagem para o mundo e já vai conseguir começar a rentabilizar o seu negócio, simplesmente porque você vai entender a parada de cabo a rabo. Então fica comigo nesse vídeo. Ontem, na verdade, eu tenho feito um curso durante a semana e a Isa Moreira, que é a minha mentora, ela tem sempre falado muito: o que não é medido não é melhorado. Então, pensando nisso, eu preparei um arquivo que eu vou colocar nos próximos stories aqui para você medir como é que tá o grau da sua marca pessoal e da sua mensagem no mundo. Pronto, agora que você printou, qual é o objetivo disso tudo? Primeiro é a gente fazer uma breve análise de como que tá a sua marca pessoal, ou seja, como é que tá a sua comunicação para o mundo. E se você aprender isso, eu posso dizer que já vai ser meio caminho andado, então é um presente que eu vou te dar. Quanto antes você entender, não adianta você saber vender na internet, não adianta você ter um ótimo produto ou serviço para oferecer se você não tem uma audiência para comprar. E para você criar uma audiência, você precisa saber como criar essa audiência, com a sua mensagem, saber o que você quer oferecer ali dentro e principalmente entender como é que você quer se posicionar. Durante muito tempo eu criei uma audiência, por exemplo, no Monique Bourdin, em cima de algo que eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Então assim, eu criei um blog de moda para dar dicas de moda, eu dava dicas aleatórias, não sabia muito como me comunicar ali dentro. E aí eu criei uma audiência ali no Monique Bourdin que não está preparada para comprar o que eu tenho para oferecer agora. Depois que eu entendi com o que eu gostaria de trabalhar, que é marca pessoal. Por isso que eu comecei esse perfil também do zero. Porque as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que estão aqui porque elas estão entendendo qual é o rolê. O que eu falo, como eu falo e o que no final eu tenho para oferecer. Então, para você entender se a tua comunicação ela tá adequada com o que você de fato quer vender, e Monique, mas eu não sei ainda o que eu quero vender, não tem problema. Começa a sua comunicação certa, porque o mínimo que você tem que saber é aonde você quer chegar. Eu acredito que é uma bobeira da sua vida se você montar uma rede social e começar a postar coisas aleatórias sem saber qual é o objetivo disso. Porque, gente, produzir conteúdo na internet dá um trabalho do caramba. E se você tá lá sem fazer nada, produzindo coisa aleatória, né? Então, assim, entenda seu ponto A e seu ponto B. E aí comece a trabalhar o seu posicionamento de marca de uma forma certa. Então, de um modo geral, nessa mandala aí que eu fiz, a gente tem 12 fatias que você vai analisar. E nos próximos stories eu vou te mostrar como que você vai preencher essa mandala e o que você vai ter que avaliar em cada um desses passos. O que você tem que fazer para de fato melhorar aqueles pontos que você enxergar que estão um pouco baixos em relação aos números que eu vou te dar, certo? Então preste atenção no jeito que você vai fazer. Printou a tela? Ótimo! Provavelmente no teu celular, independente se você tem um iOS ou se você tem um sistema Android, você vai conseguir pintar, né, no seu celular aí as casinhas. Então você vai colocar em alguma ferramenta que dá para pintar para me mandar, tá? Corrigindo aqui, eu falei 12 pedaços, mas são 8 pedaços, tá? E aí você vai fazer como o exemplo passado. Dá pra você fazer aqui pelo Stories mesmo. Vai pintando e vai colocando os números que você deu. De 0 a 10, você vai mapear aonde que você tá nesse processo, tá? E aí é o que você achar. Mais uma vez, o que não é medido não dá pra consertar, tá? Não dá pra ser melhorado. Então, a ideia dessa mandala que você vai preencher é justamente entender que tá a sua marca pessoal e como que você tá levando o seu negócio através de todo esse entendimento. Agora eu vou te falar cada um dos pontos, tá? Cada um desses 8 pontos, o que você vai avaliar ali dentro, tá bom? Começar a sua mandala, o seu mapa da marca pessoal com a autoridade.
o que é autoridade? O que eu enxergo como autoridade aqui nesse mercado de marca pessoal? Só para vocês entenderem, eu gosto de contextualizar para ficar mais fácil. Existem 3 tipos de autoridade: a autoridade tradicional, a autoridade carismática e a autoridade legal. A autoridade tradicional é aquela imposta por costumes, sejam eles religiosos, sejam eles tradicionais, sejam eles da tribo que você vive, enfim. Se eu pensar que eu nasci, eu tenho um pai e uma mãe, automaticamente essas 2 pessoas são as figuras de autoridade na minha vida. E eu não posso fazer absolutamente nada com isso, quer eu queira, quer não, eles são uma autoridade na minha vida. Um professor, ele é uma autoridade na sua vida. Então existe esse tipo de autoridade. Existe a autoridade carismática, que é daquele líder escolhido, ou seja, as pessoas escolhem automaticamente um líder a quem elas vão seguir, a quem elas vão chamar de autoridade, seja pela sua personalidade, seja por aquele conhecimento, pela sua capacidade, enfim, de liderança. E é esse tipo de líder, é esse tipo de autoridade que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? É uma autoridade em que as pessoas passam a te seguir justamente porque elas te enxergam como um líder dentro daquilo que você tá se propondo a falar, e de alguma forma ou de outra elas gostam de você, elas se sentem atraídas pela sua comunicação, elas se sentem atraídas por aquilo que você está falando, pelo jeito de você falar, pelo seu tipo de comportamento, elas acreditam nas mesmas crenças que você, enfim, elas escolhem te seguir e elas te enxergam como uma autoridade. Então é esse tipo de autoridade que a gente vai falar aqui nesse mapa da marca pessoal. E a autoridade legal é aquela garantida por regras e por leis. Ou seja, o presidente, ele é uma autoridade legal. Um juiz, ele é uma autoridade legal. Um policial, ele é uma autoridade legal, que está garantida, né, dentro de um regime de leis. Então, entendendo, né, essas 3 autoridades, o nosso ponto aqui, como eu já disse, é você se tornar uma autoridade dentro da autoridade carismática, que é aquele líder que ele é escolhido pela galera. E aí, o que você vai avaliar? O que você vai entender aqui nesse ponto da autoridade? Sobre qual assunto você pretende ser reconhecido como autoridade aqui na internet. Como eu disse, se você criou um perfil apenas para ver o que vai dar, é a pior cagada que você pode fazer na sua vida. Já começa a colocar para sua audiência e se posicionar como uma autoridade. Ou seja, Monique, mas eu não sou nada, absolutamente nada agora. Não tem problema, mas aonde você quer chegar? Como que você espera que a sua audiência te enxergue daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos? Para que você vá galgando esse caminhar ao longo do seu percurso aqui no digital. Então já pensa aí como que você tem produzido o seu conteúdo e vai se posicionar na internet, ou você está fazendo conteúdos aleatórios sem saber o que você deseja com isso. Então coloca aí para mim, de 0 a 10, qual é o seu entendimento em relação à autoridade e como que você tem construído essa tua comunicação junto com a tua galera aí, tá? Esse é o primeiro exercício. Vamos lá então para o nosso segundo elemento, que é a autenticidade. E esse é um ponto que eu gosto muito de falar, porque o que te torna uma pessoa autêntica é justamente a sua história. Por isso que dentro da marca pessoal a gente faz um caminho para você entender qual é a sua história, qual é a sua jornada do herói, ou seja, o que te trouxe até aqui que faz com que você seja diferente das outras pessoas, das demais pessoas que de repente têm a mesma autoridade que você. Porque o que vai diferenciar você do seu concorrente é justamente o que você tem a mais para oferecer. A sua autenticidade, o seu olhar, a sua história, as suas experiências, os seus conhecimentos. Então, de 0 a 10, como é que tá a produção desse conteúdo autêntico? Quanto você tem colocado autenticidade nas suas postagens, nos vídeos que você está criando? Tudo para você produzir conexão com esse público que está recebendo. Terceiro elemento para você avaliar: quais são os seus valores de marca? O que significa isso? O que você tem de diferente do seu concorrente? O que é um valor seu, pessoal, que você transfere para a sua empresa, para a sua marca, essa mensagem? Então coloca aí, de 0 a 10, como é que tá o seu conteúdo em relação à autenticidade? De modo geral, dentro do meu conteúdo, por exemplo, né, da minha vida, o meu valor, um dos meus valores são família,
liberdade, por isso que eu falo muito com vocês aqui sobre liberdade financeira e liberdade geográfica, porque para mim é muito importante para eu trazer aqui para vocês. Além, claro, do meu diferencial, que é trabalhar personal branding focado na moda e também no marketing de conhecimento, né? Marketing digital aqui de um modo geral. Então anota aí no seu mapa de 0 a 10 o quanto você entende quais são os seus valores e o quanto você tem passado esses valores para a sua audiência. Vamos em continuidade aqui nos 8 elementos essenciais para você pensar a sua marca pessoal. Quarto elemento, público-alvo. Como eu amo falar de público-alvo, e assim, no início eu chorei muito para entender o público-alvo, para entender o tipo da minha comunicação, para entender com quem eu gostaria de falar, mas eu posso te assegurar que quando você entende de fato com quem você quer falar, qual é o seu público-alvo, aquele que de fato você gosta e sente o prazer em transmitir o seu conhecimento e principalmente entende a sua persona, faz completamente a diferença para o seu negócio. Você consegue, de fato, através da sua comunicação e do seu conteúdo, atingir em cheio o alvo, né? Aquele público que você quer atrair para o seu negócio. Um público que, de fato, vai comprar de você, porque ele está preparado. No seu mapa, o quanto você conhece o seu público-alvo e o quanto você já investigou quem é a sua persona. Quinto elemento, então, que você precisa gerenciar para fortalecer a sua marca pessoal é a sua imagem de marca. Imagem de marca é como as pessoas te enxergam. Então, você, enquanto pessoa física, pode se enxergar de uma forma, e aí é a identidade da sua marca. Então, você se enxerga de um jeito, e a maneira com que as pessoas vão te enxergar precisa ser equivalente à maneira que você gostaria de ser enxergado. Então, por isso que a gente precisa reforçar a nossa imagem de marca. Dentro da imagem de marca, você vai cuidar de uma série de elementos, que é o seu comportamento, o seu jeito de falar, a sua maneira de se vestir, o seu corte de cabelo, enfim, tudo aquilo que reforça o que você quer para a sua audiência. Então, quando a gente entende qual é a nossa jornada, ou seja, quando eu entendo quais foram os pontos mais marcantes da minha vida de um modo geral, e o que com isso eu posso levar para minha audiência, o que me passar através da sua aparência, que é a primeira coisa que as pessoas veem e captam de você. Então coloca lá, de 0 a 10, como é que tá o cuidado com a sua imagem, com a sua aparência, com o seu comportamento, com o seu jeito de falar. O sexto elemento é a jornada do herói. Lembra que eu falei pra você ontem que o que te torna único e o que te torna autêntico nada mais é do que a sua própria história, do que as coisas que você viveu, as coisas que você aprendeu, os conhecimentos que você traz para sua audiência? Então, quando a gente entende qual é a nossa jornada, ou seja, quando eu entendo quais foram os pontos mais marcantes da minha vida de um modo geral, e o que com isso eu posso levar para minha audiência, o que a minha audiência pode aprender com isso, fica muito mais fácil eu entender o tipo de conteúdo que eu vou produzir. Então você precisa entender qual é a sua jornada, porque se você entende, né, o que você fez para chegar até aqui hoje, fica muito mais fácil você perceber que você não é uma farsa, de você perceber que você tem conteúdo sim para compartilhar com a sua galera, de perceber que você é mais forte do que você imagina, porque você passou por vários obstáculos que você nem imaginava que seria capaz de passar. Então, pra mim, a jornada do herói é um dos pontos principais, porque se você tá perdida e tá travada aí com o seu negócio, se você entender quem é você e o que te fez chegar até aqui hoje, eu tenho certeza que você vai destravar. Assim, ó, foi muito engraçado. Segunda-feira eu tô fazendo mentoria, né? E quando eu tava fazendo esse exercício com a minha mentorada, ela, caraca, tô entendendo tudo agora eu tô entendendo o que eu tenho pra oferecer pra minha galera, agora eu tô entendendo que tipo de conteúdo eu posso trazer pro pessoal, porque de fato tá tudo dentro de você. Você só precisa cavucar e entender como que você vai conectar esse conteúdo para o seu público. Então, o método Vitrine, por exemplo, só surgiu porque eu fiz a minha jornada do herói e eu consegui entender como que eu poderia extrair o melhor de mim e jogar aqui para vocês, né? Antes eu imaginava, fazendo treinamentos e palestras, que eu não teria como trazer os assuntos de moda, por exemplo, que é a minha formação, que é algo que eu gosto de falar, dentro do ambiente corporativo.
E quando eu entendi que dava sim para unir as coisas e que na verdade esse era o meu diferencial enquanto palestrante, as coisas começaram a fluir e foi aonde eu conectei o meu conhecimento, as minhas habilidades, junto com uma técnica que hoje é o método vitrine. Então, quando você entende a sua jornada e consegue fazer a conexão, porque não é só entender a jornada, é conectar ela, né, ao que você está se propondo a fazer aqui dentro da internet, vai ficando muito mais fácil você entender qual é o seu diferencial, o que você pode oferecer para a sua audiência e como a sua história pode ajudar a sua audiência. Porque não se trata de você apenas ficar lá contando histórias sem conexão nenhuma, ou ficar se achando ali na internet, não é isso, entendeu? Então é você saber como que você vai conectar isso com a sua persona. Então de 0 a 10, marca aí o quanto você conhece sobre a sua história e o quanto você está trazendo isso para a sua audiência de forma autêntica, certo? E daí vamos então pro nosso, já até perdi as contas, eu acho que é o sétimo. O sétimo elemento que você precisa pensar e fazer aí para fortalecer a sua marca pessoal. É a sua proposta de valor. O que é proposta de valor? É o que você vai trazer para sua audiência que simplesmente vai mudar a vida dela. É aquela informação relevante que você vai trazer para sua audiência que vai transformar ela de um modo geral, né? De acordo com a sua expertise, de acordo com aquilo que você vai trazer para o seu público. Então, se eu for pensar, a minha proposta de valor, o método vitrine, ele tem como objetivo fortalecer a sua marca pessoal para transformar o seu nome em um negócio que gere dinheiro. Eu acredito também que todo mundo pode voar mais alto, desde que essa pessoa queira voar mais alto e desde o momento que ela encontre a potência que está dentro dela para voar. É o que eu sempre digo e eu defendo muito aqui isso. Não adianta você vir pra internet se você não souber qual é a mensagem que você quer comunicar, a mensagem que você quer passar, a mensagem que você quer criar na mente do seu público de um modo geral. Esse foi o meu grande erro. Eu demorei muito tempo pra entender isso. Eu vim pra cá pra ganhar dinheiro. Só que assim, a gente começa a ver que o mundo, a internet, essa área do conhecimento não é simplesmente isso, tá? Porque você precisa saber como que você vai ganhar dinheiro para de fato você ganhar. Então, quando eu entendi que eu precisava ter uma mensagem, que eu precisava ter uma comunicação e que eu precisava entrar nessa parada aqui, ensinando de fato a galera, de acordo com as minhas experiências, foi aonde mudou o jogo. Então, eu acredito muito nisso, que para você estar aqui na internet, você precisa saber como se comunicar. E como construir a sua mensagem de forma tão verdadeira, de forma tão autêntica, que tem a ver com seus valores, que as pessoas se conectam com você através da sua verdade e porque também você tá ali na mente delas. Então, de 0 a 10, anota aí o quanto você tem clareza sobre a sua proposta de valor de marca. E o último elemento é a sua identidade visual. Isso também é muito importante, porque o que acontece quando a gente não tem uma identidade visual? Primeiro, a gente não consegue impregnar a nossa mensagem na cabeça das pessoas, porque a maioria das pessoas, elas são visuais, elas aprendem de forma visual. Então, a identidade visual para a sua marca são todos os elementos, imagens, cores, formas, músicas que você está colocando dentro da sua rede social para fortalecer ainda mais a sua imagem de marca, para fortalecer ainda mais a sua mensagem na mente das pessoas. Não tem perfis, por exemplo, que você segue, que só de você rolar, de repente você vê uma cor ou uma fonte diferente que você não precisa nem ver o nome do perfil, mas você já sabe que é daquela pessoa? Então, isso se chama identidade de marca. Quando você constrói uma identidade forte na cabecinha e na mente das pessoas, você vai ficar dentro da sua rede social para fortalecer ainda mais a sua imagem de marca, para fortalecer ainda mais a sua mensagem na mente das pessoas. Não tem perfis, por exemplo, que você segue, que só de você rolar, de repente você vê uma cor ou uma fonte diferente que você não precisa nem ver o nome do perfil, mas você já sabe que é daquela pessoa? Então, isso se chama identidade de marca. Quando você constrói uma identidade forte na cabecinha e na mente das pessoas, você vai ficar no top of mind, ou seja, no topo da mente do seu público. Então a identidade visual, ela é importante. E daí dentro da identidade visual, eu encaixo também a sua linha editorial, que é de fato a sua produção de conteúdo, tá?
Por que eu coloco ali? Porque eu entendo que a partir do momento que você conhece a sua identidade visual, a partir do momento que você entende como é que você vai comunicar a sua mensagem, você precisa saber, né, juntando ali todas os outros elementos que você viu, como que você vai trazer isso na sua comunicação. E aí você tem uma linha editorial que você precisa entender, quais são os conteúdos que você vai falar, os conteúdos primários, os conteúdos secundários, como que você vai trazer tudo isso, uma comunicação que é só sua e que você consiga transmitir isso para o teu povo, né? E como que eu sei se eu estou conseguindo transmitir a minha comunicação para a galera? A partir do momento que você começar a ter engajamento, a partir do momento que as pessoas começarem a responder para você, a partir do momento que as pessoas dizerem, nossa, parece que você tá aqui dentro de casa, você me conhece, né, com a palma da minha mão, enfim. Quando você começar a ter esse tipo de feedback, significa que a sua comunicação, ela está assertiva. E não necessariamente, gente, toda essa roda, esses 8 elementos, você nunca mais vai mudar, nunca mais vai mexer. Muito pelo contrário. Tua marca pessoal, enquanto você estiver vivo, ela é um livro aberto, onde você está construindo a sua comunicação de um modo geral. Então a sua marca pessoal, ela nunca vai estar pronta, ela sempre vai ter evoluções, porque à medida que você aprende, você evolui, à medida que você entende seu público-alvo, você também evolui. Então essa roda, ela sempre terá que ser revisada. Então antes de eu falar mais sobre isso, anota aí, de 0 a 10, como é que está a sua comunicação, a sua identidade visual de um modo geral para o seu público. Será que você tem passado isso para tua galera em cores, em formas, em jeitos de se comunicar ali? Será que tá adequado com quem você é, quem você tá descobrindo aí que você é, com a sua marca de um modo geral? E aí, fechando onde você está e para onde você quer ir, né, onde você quer chegar, vai ficando muito mais fácil e mais claro, tanto para você quanto para sua audiência também. Porque se você vir aqui cada dia falar uma coisa, né, ver de repente o que o concorrente lá tá fazendo e quer copiar, esquece também que eu ensino isso por aqui, né? Eu tenho cursos e mentorias que podem te ajudar e te auxiliar ainda mais a construir a sua comunicação de moda. Então, assim, comunicação de marca, desculpa. Eu tenho mentoria. Eu também um curso que é o Marca Pessoal para Empreendedoras, onde você vai conseguir fazer todos esses 8 elementos, pensar de uma forma estratégica e já dar os primeiros passos para você ir construir primeiro a sua reputação online, para depois, na mentoria, deixo ela lá no YouTube, porque depois ela é uma aula da minha comunidade. Então eu pego aquela aula da comunidade e coloco numa biblioteca, na verdade, né, de conteúdos, onde você pode se atualizar o tempo todo. Então esse banco de conteúdos custa R$47 por mês apenas. Então assim, tem muita coisa que você pode consumir aqui no meu perfil e também para melhorar a sua comunicação de marca. Gostou desse vídeo? Então comenta aqui pra mim, deixa o seu joinha, compartilha também com mais amigas que precisam entender isso pra não quebrar a cara muitas vezes, como eu já quebrei, e eu tenho certeza que às vezes você também já quebrou. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!